Olá, pessoal. Estamos hoje aqui em um Bora Falar de Branding especial. Falaremos hoje sobre ESG. A gente fala sempre nas nossas conversas, nas nossas reuniões, sobre como criar propósito, como criar valor para as marcas, diferenciação, relevância, como trabalhar os equities para que eles sejam proprietários da marca, mas a gente gostaria de falar hoje também sobre ESG. Essa sigla, mais do que uma sigla, um acrônimo que veio para mudar o mundo dos negócios, e as marcas estão presentes, estão dentro desse universo. A gente vai conversar hoje com duas especialistas, Sônia Araripe, editora e diretora da revista e do site Plurali, e Ana Trícia Borges, uma das maiores especialistas de storytelling no nosso país. A oportunidade, durante a nossa conversa, falarmos como é que o ESG tem modificado a atuação das empresas, como é que isso bate nas marcas, no sentido de que elas constroem uma nova proposição de valor, elas constroem também uma nova narrativa empresarial. Então, a gente vai ter a oportunidade de falar com detalhes sobre esse admirável mundo novo do ESG. Ele não é simplesmente uma evolução do que foi a responsabilidade social ou do que a sustentabilidade. É muito mais do que isso. ESG, acima de tudo, é uma oportunidade das empresas atuarem de forma alinhada com os seus diferentes públicos, seus consumidores, com o governo, com os seus acionistas, investidores, né, com a sociedade em geral, com a imprensa, com as ONGs, e criar uma nova proposição de valor. Então, ESG, que é o acrônimo de Environment, Social e Governance, ou seja, do meio ambiente, o trato social, a questão social e a governança, veio para ficar, e isso modifica a atuação das marcas. Então, em um segundo, estou trazendo para dentro Ana Trícia Borges e Sônia Araripe para falarmos mais sobre isso. Enquanto isso, só queria te fazer um pedido. Se você está gostando de tudo que a gente tem postado aqui no Bora Falar de Branding, primeiro, clica aqui embaixo, dá o teu joinha e, principalmente, se cadastra no canal. Porque com isso a gente consegue sempre estar te alertando sobre novidades que a gente tem para contar para você, novas conversas, e o canal vai ficando mais forte, né? E o segundo pedido, tão importante quanto o primeiro, você me acha lá no LinkedIn, Dario Menezes, me dá a sua sugestão, que marca você entende que deveria ser entrevistada, ou que executivo deveria fazer parte do Bora Falar de Branding, tá bom? Então, em um segundo, Ana Trícia Borges e Sônia Araripe, dentro do Bora Falar de Branding especial, falando hoje sobre ESG. Um abraço, até já. Olá, pessoal. Estamos de volta aqui. Então, como eu disse logo na nossa abertura, nós temos hoje um Bora Falar de Branding especial, onde a gente conversa com duas grandes especialistas, Sônia Araripe e Ana Trícia Borges, para falar sobre ESG. Né? Falar, acima de tudo, a gente sempre fala muito sobre a questão de construção de propósito de valor, diferenciação, relevância, equities visuais. Então, a gente vai falar, acima de tudo, do equity que vem da alma da organização, dela querer fazer bem, dela querer fazer da forma correta, da forma como deve ser feita. Né? Esse acrônimo, como eu falei na abertura, ESG, que é o Environment, Social e Governance, tem modificado o mundo dos negócios. Cada vez mais a gente vê fundos de investimento investindo, tomando decisões baseadas nisso, consumidores, sociedade, imprensa, ONGs se posicionando sobre essa questão, e isso tem sido a força motriz que tem feito várias organizações modificarem o seu eixo de atuação. Se você me perguntar, isso já é uma realidade em todas as organizações? Com certeza não. Nossas especialistas irão falar mais sobre isso, debater sobre isso. Mas aquelas que já estão nessa jornada, as empresas que já se aperceberam de quão relevante é o tema, naturalmente saem na frente. Naturalmente são empresas líderes que eu digo nessa jornada, e várias outras dentro da sua categoria serão empresas seguidoras. Então, com muita honra, o primeiro Bora Falar de Branding que a gente faz com duas pessoas, quebrando mais um recorde. Sônia Araripe, Ana Trícia Borges, sejam muito bem-vindas. Vamos falar um pouquinho sobre todo esse tema, ok? E para começar, né, eu sempre faço, isso é o famoso padrão do Bora Falar de Branding, eu sempre pergunto, acima de tudo, quem é você? Da onde você veio, aonde você trabalhou,
o que fez chegar você até aqui, porque isso para o nosso público de MBA é importante entender um pouco da trajetória das pessoas. Acaba que isso fica meio esquecido, escondido quando a gente conversa em geral, mas é bom entender como pessoas, como líderes nos seus temas, estão fazendo essa trajetória. Então, para começar, Soninha, conta um pouquinho para a gente, né, da sua trajetória, pode relembrar aí onde é que nós nos conhecemos e como é que a Plurale, acima de tudo, entrou na sua vida. Gratidão, gratidão. Professor Dario, gratidão. Um prazer imenso estar aqui nesse trio. A Natrícia Borges também, uma especialista, craque em storytelling. Olha, a gente vai ter conversa aí que não vai faltar. E aí, já resgatando, assim, o Bora Falar de Branding, eu acho que está fazendo um papel aí decisivo, porque nessa pandemia, se tem algo que a gente pode fazer, é dialogar, é se especializar, é ouvir, né? Eu acho que é uma pausa necessária, ainda que num momento tão triste, tão dramático. A gente, nessa hora agora, já são cerca de 3 mil mortes por dia, então é um momento realmente muito reflexivo, né? Perdi amigos, perdi parentes, mas ao mesmo tempo acho que tem essa oportunidade de tentarmos refletir um pouco sobre. E aí você estava já dando esse spoiler de onde que a gente se conheceu. Eu sou jornalista de formação, né, 30 e tantos anos, não vou nem falar para não esconder aqui um pouco os cabelos brancos, mas 30 e tantos anos aí de trilha, já passei por alguma das principais redações, eu sou jornalista de formação, eu fui formada na ECO-FRJ e tenho 2 pós. Eu fiz uma pós primeiro em comunicação empresarial e, curiosamente, depois já de meio ambiente pela FGV. Eu nem imaginava, gente, que sustentabilidade seria o caminho, mas lá atrás era algo que eu gostava de fazer. Passei pelas principais redações, o Jornal do Brasil foi uma marca na minha carreira, ali eu passei quase 15 anos, fui editora de repórter, editora de economia, depois editora executiva, e também de outras redações, comecei no Jornal do Comércio, fui do Dia, também TV Globo, a sucursal do Estado de São Paulo no Rio, revista Forbes, enfim, várias passagens. E aí, depois de um tempo, sempre especializada em economia, a minha área inicial foi mercado financeiro, empresas, eu cobria bolsa de valores, no tempo que o Rio de Janeiro tinha uma bolsa de valores e São Paulo tinha outra, as empresas pujantes, uma economia vibrante. Eu costumo dizer assim, que eu tive a sorte de poder viver do down para o up, quer dizer, eu vivi esses altos e baixos, cobri todos os planos econômicos, e com pessoas incríveis, né? Foram meus editores, meus professores, Miriam Leitão, Cristina Calmon, Coriolano Gato, Luiz César Faro, só craque, gente, só craque. E aí, depois desse tempo todo em redação, eu tinha filhos pequenos e acabei achando que precisava de um tempo para a família e já tinha tido vários convites, acabei aceitando um convite. Assim, acho que no filho do meio, eu costumo assim, nivelar pelos filhos, né? Então, assim, mais ou menos em 1990, 91, eu fui trabalhar em assessoria, foi meu primeiro trabalho em assessoria, eu não conhecia nada de assessoria, mas achei que era uma oportunidade, fui trabalhar então na Confederação Nacional de Seguros, era uma área que eu já cobria muito, a área de seguros, fiquei lá 3, 4 anos, mas aí o bichinho da redação, né, da imprensa acaba voltando, eu voltei para a imprensa, voltei para a redação, e já mais tarde, em 2004, eu recebi um outro convite, e foi então que eu conheci o Dario, eu fui trabalhar na Vale, mas, gente, uma Vale de melhores tempos, tá? Uma Vale que realmente deixou saudades, né? E ali na Vale, eu também estou cada vez mais viajando, eu gosto muito de viajar. Eu acho assim que o Brasil tem a oportunidade de ser um país tão grande, tão continental, tão desigual, com tantas histórias para contar. E aí, tanto nas redações como lá na Vale, eu viajava muito. E eu percebia que assim, as transformações estavam acontecendo pela sustentabilidade, seja por empresas, por governos, por municípios e por pessoas. Assim, pessoas, Dario, que realmente fazem a diferença, né? Numa pequena localidade, numa pequena região, numa grande região, são inspiradoras, né?
E aí, contando essas histórias ali, eu percebi, falei, puxa, peraí, eu não sei se eu quero voltar, tive convite para voltar para a redação, eu falei, mas não sei se eu quero voltar para a redação, fazer mais do mesmo, né? E então surgiu essa ideia, nunca tinha pensado em ser empreendedora. Olha, quem quiser ser empreendedor é um bom caminho, mas olha, tem que suar, tem que matar 10 leões por dia. Surgiu o Plurale, 2007, é uma revista e um site, né? Existe o site, existe a revista, os dois se reúnem, fazem um conjunto de mídia independente, né? Com muitos parceiros. Nada dessa, essa história não teria acontecido sozinha. Eu tenho eterna gratidão a todos que participaram, inclusive Dari e Ana Trícia participaram dessa história. E foi indo, quer dizer, Plural está aí, a gente tem vários prêmios, é uma alegria imensa ter sido reconhecido pelo mercado, Prêmio Aberge, da ABAL, diversos prêmios, né? E eu acabei sendo reconhecida como uma das jornalistas mais admiradas do Brasil. Eu não sei muito o que isso quer dizer, não, esse negócio de mais admirada. Mas é algo assim que eu tenho muito orgulho, porque foi uma escolha feita por colegas, por jornalistas, para jornalistas. É essa a história. Sônia, primeiro, muito bacana a sua trajetória, né? Eu acho que estar à frente de uma publicação, revista mais site, o combo, né? Falando sobre sustentabilidade dentro da realidade do nosso país, como você disse, tão incerto, né? Às vezes até o passado é incerto, né? E com ups and downs. Então, assim, estar à frente desse veículo 14 anos é algo que é memorável. Então, acima de tudo, eu acho que a gente tem que... Você falou de gratidão, né? Eu acho que você é admirada, né? Não só pela prática da sua profissão, mas, acima de tudo, por acreditar no seu sonho em 14 anos. Imagino como foi difícil em alguns momentos, né? Cessou o dinheiro, o dólar subiu, não sei o que aconteceu. Papel caríssimo, né? Entrou o presidente tal, saiu caríssimo. a presidente tal, entrou não sei o que. Imagino toda essa gangorra que a gente vive, né? Então, acho que é por isso que você é admirada. E obrigado por ter falado do Bora Falar de Branding. Ana Trícia, bem-vinda também. Vamos falar um pouquinho, Ana Trícia. Primeiro, eu queria entender como foi constituída, né, toda a sua carreira, como é que você, em algum momento, também chegou, né, e está à frente da Dostor, e, principalmente, como é que vocês têm feito para auxiliar as empresas a encontrarem um eixo de narrativa. Esse, para quem está nos assistindo, é mais um dos grandes atributos que circundam no termo de branding, né? Ou seja, não adianta ter feito um posicionamento correto se não tiver uma narrativa crível e execuível. E a Ana Trícia é especialista nisso. Então, conta um pouquinho para a gente, Ana Trícia, tanto da sua experiência, como o que vocês têm feito para auxiliar as empresas. Bom, primeiro eu queria agradecer estar aqui hoje com dois profissionais que eu reconheço bastante e Sônia é inspiradora, você tem que realmente ser elogiada, porque são 14 anos de uma revista e não é firula, gente, mas eu digo assim, como eu trabalho com gestão de conteúdo a minha vida toda, as histórias se atravessam, e isso é que é importante para construir novas histórias. Eu sou jornalista, formada pela Universidade Federal Fluminense e com master em responsabilidade social e terceiro setor, lá atrás, o primeiro curso da UFRJ, e iniciei minha carreira como redatora do jornal o Globo, né, teve meu tempo de estagiária também no jornal Fluminense, que a gente vai ficando mais velha e não considera, mas é bem importante a gente falar do tempo de estagiário, que a gente aprendeu, né? Aprendi com Daniela Dyer, foi uma grande chefe de reportagem que eu tive, posteriormente fui para o Globo, e depois de minha saída do Globo, que foi uma saída já olhando também esse cenário de realidade de redação, de carga horária, fui para a comunicação corporativa. Na comunicação corporativa, eu digo que assim, a grande experiência e a grande felicidade de ter trabalhado em organizações diferenciadas. Eu trabalhei em grandes empresas nacionais
multinacionais, tive uma passagem pela Iberdrola, e também com organizações não governamentais, que foi o Cinema Nosso, que hoje é Nós do Cinema, e a Vocação, hoje, que antes era Ação Comunitária em São Paulo. Então, acredito que essa experiência de gestão de conteúdo que eu trago, né, é sempre compartilhada com muito conhecimento com outros profissionais também que olham a gestão de conteúdo, que hoje a gente chama de storytelling, que chama de narrativa, né? E a minha está muito focada numa visão de mundo sustentável. Eu acho extremamente relevante a gente tocar no assunto, já indo para o assunto, Dario, do ESG, porque eu vejo o ESG hoje como uma grande heroína da narrativa, do storytelling. Nós estamos num mundo em transição, a gente está num mundo realmente onde as pessoas e a sociedade se mobiliza por um capitalismo mais responsável, e a gestão integrada do ESG pode ser um grande diferencial naquilo que a gente vai construir para esse mundo futuro. Eu tenho uma preocupação sempre no storytelling da gente estar usando ressignificações ou construir novos termos, como a gente está vendo agora, que é o mundo pós-pandemia, né? Num momento trágico de pandemia, que todos nós estamos envolvidos e estamos tentando atravessar esse momento com grande condolência em relação às pessoas que perderam seus parentes, perderam seus amigos e a própria sociedade brasileira. E aí eu acho que tem uma responsabilidade na gestão de conteúdo do que a gente ressignifica, né? Sem querer ser teórica na comunicação, a gente tem uma tendência na comunicação a sempre querer ressignificar. E, às vezes, ela vem até de uma maneira muito ingênua, ou uma maneira muito positiva de ver a vida, de como a gente vai sair disso tudo, né? Como a gente vai construir isso tudo. Então, eu acho o ESG uma gestão que pode ser realmente um diferencial dessa década, ou talvez do século, nesse mundo em transição que nós estamos passando. E quando eu trago a ideia da jornada, que ela pode ser uma grande heroína dessa jornada, é porque a gente tem que revisitar no storytelling sua base, né, seu princípio, né? E o princípio do storytelling nasce lá com Joseph Campbell, lá em 1940, falando da jornada do herói, do monomito, né, e do livro O Herói de Mil Faces, né? O herói é alguém, como todos nós, né, que passa por esse protagonismo nesse ciclo da vida diário, que todos os dias a gente está numa jornada diferente, na qual ele se vê numa situação ou provocada por alguém, ou uma situação de mudança realmente do mundo, ou um incômodo que ele sente, e ele parte para uma jornada mesmo de uma partida de mundo imaginário querendo transformar aquela realidade, né? E quando eu trago isso para dentro do ESG, é porque eu acho que o ESG é exatamente isso, esse momento. Só com uma diferença, o ESG hoje ele não é mais essa jornada do herói que a gente traça entre a partida, os obstáculos que o herói encontra, né? Os outros coadjuvantes que ele encontra dando força, como a gente vê na literatura, que é o Riobaldi de Adorim, em Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, é o Rob no Físico, é o Fabiano em Vidas Secas, mas, na verdade, o que a gente fala é que essa jornada hoje ela não é mais uma jornada individual, como estava apontado lá atrás no storytelling, ela é uma jornada coletiva. Por isso, o storytelling do ESG pode ser um grande herói dentro de todo esse contexto, desde que nós não se ressignificamos errado e não façamos algo que a gente já viu em outros momentos da comunicação, trabalhando tendência. A gente está num mundo acelerado digitalmente com a pandemia, um mundo no qual a gente realmente mudou um comportamento social, mudou um comportamento em relação à saúde, as relações humanas, né, se diferenciaram. A gente está aqui hoje fazendo, né, esse bate-papo. Então, na verdade, a gente não pode
trazer isso para aquilo que, sem querer ser teórica, mas eu acho que comunicação, sempre na minha vida, e principalmente no storytelling, a gente tem que trazer referências de literatura, de cinema, de ficção, de filosofia, de sociologia, é o que o Bauman fala, né? A gente está num mundo que a gente precisa se preocupar com líquido, e eu realmente não quero que o ESG seja algo que se derreta, e vejo como uma grande oportunidade para as companhias, que algumas já estão sabendo fazê-lo, comunicando, porque minha área é o storytelling, a narrativa, e outras ainda estão surfando numa onda sem saber qual o tamanho da onda, qual é o tipo de prancha adequado para surfar naquele local, porque simplesmente tem que entrar nessa tendência da comunicação, que todos temos que conversar e entrar nas conversações sobre isso. É uma experiência de aprendizado? É uma experiência de aprendizado, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa ter muito mais, nesse momento agora transitório, de uma sociedade mais exigente, de um consumidor cidadão, sermos mais críticos e responsáveis com aquilo que a gente comunica e a forma que a gente narra. Gratidão, que muito sempre é uma palavra que minha amiga Sônia usa. Muito obrigada por estar aqui hoje com vocês. Ok, uau, essa foi só a introdução, essa foi só o pano, assim, só para o cartão de visita. Bom dia, boa tarde, cheguei. Foi só o cartão de visita. Legal, Ana Trícia. E para quem está nos assistindo, se você der um rewind aí, a Ana Trícia falou pelo menos de uma referência de uns 3 ou 4 livros, né? Que são livros que servem para você entender um pouco mais o contexto, a contemporaneidade do que a gente está vivendo. Fica a dica, o hashtag fica a dica. Vamos agora começar o nosso ping-pong. Sônia, na abertura e agora a Trícia já puxou o tema ESG, né? Como eu disse logo na abertura gravada, antes de vocês mesmo, fundo de investimento cada vez mais vem tomando decisões pelo mundo, de aportar dinheiro aqui e não naquela empresa, por entender que aquela empresa não está alinhada com os atributos ESG, principalmente ela está exposta a riscos sociais, ambientais e de governança, né? Mas eu queria escutar de você, principalmente no momento em que muito também se fala, né, até sobre reposicionamento dos Estados Unidos dentro do papel de centralidade mundial do New Green Deal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre suas percepções em geral do ESG. Contigo a bola. Já dialogando com o que a Ana Trícia comentou, né? Esse é um mundo realmente cada vez mais em transformação. Mais do que relevante prestar atenção quando ela disse do coletivo, né? Não que antes não existisse, gente, claro que existia, mas assim, a força e a pressão que esse coletivo, principalmente o consumidor, e esse consumidor replicado num grupo de consumidores e num grupo, é infinita. Então, assim, o ESG é sem volta, não existe isso, não, mas isso aí é uma onda que daqui a pouco, não é uma onda, é sem volta. E sabe por que vai pegar? Vai pegar pelo mercado, vai pegar pelo bolso, que é uma área que eu acompanhei muito e continuo acompanhando. A gente até criou, dentro do site da Plurale, uma seção só sobre ESG. Quem quiser, vai lá, plurale.com.br e procura no ícone ESG. E ali, o que a gente tem contado? A gente tem contado essas histórias. O New Green Deal é exatamente esse posicionamento, essa força de tentar combater mudanças climáticas e todo esse cenário que a gente vê de combustíveis fósseis, enfim, tudo que a gente não quer e que a gente gostaria que mudasse, né? Com a pressão saindo do eixo, não só dos Estados Unidos, uma pressão dos países europeus protagonizando, e cada vez trazendo mais e mais especialistas. Para quem gosta de ler, não falta um livro sobre. Eu tive o privilégio de participar de uma live internacional com especialistas, essa live está salva também. Então, assim, não falta material, gente, é mergulhar, entrar. E aí eu trouxe, até anotei aqui para não me perder, eu trouxe alguns exemplos. Mas o que está acontecendo? O que realmente acontece? Bom, primeiro assim, que acontece de tudo, né? Acontece de tudo. Tem desde, como você falou,
de fundos que estão investindo ou não investindo por conta de critérios ESG, empresas que estão aproveitando para fazerem lançamentos com chamados títulos verdes, né, entre aspas, títulos que têm essa pegada. E agora, sim, a nova onda, gente, não sei se vocês já ouviram falar, é que a remuneração, parte da remuneração de executivos seja baseada em critérios ESG. Esse é um novíssimo assunto. E eu trouxe para vocês, pincelei aqui só algumas. O Bradesco, no fim do ano passado, foi o primeiro grande banco de varejo. Eles emitiram um título verde, né, uma letra financeira verde, no valor de 1,2 bilhão de reais. Então, esse é um exemplo. Quem quiser mais detalhes, eu queria saber como é que foi isso, como é que é feito e tal, é só entrar lá no site que tem todos os detalhes. Teve um outro exemplo aí também bem recente, o McDonald's anunciou para a América Latina e também aqui para o Brasil, óbvio, é que parte dessa remuneração dos executivos, né, vai ser baseada, então, nesses critérios ESG. Então, assim, é o que eu estou falando para vocês, é no bolso, e isso não vai ter volta mais. E principalmente, né, você falou de alguns exemplos aí, mas eu poderia pegar várias organizações nacionais e globais se posicionando para ser carbono zero, né, ou seja, zerar todo o seu passivo de emissões de carbono, e não estamos falando mais de compromissos para 10 anos, estamos falando de compromissos para 2024, 2025. Né? E principalmente, para quem está nos assistindo, assim, não tem como uma pessoa, né, principalmente dentro da área de influência, que é o Bora Falar de Branding, e a maioria comunicólogos de marketing, né, de administração em geral, sustentabilidade, você ser chamado para uma conversa, né, sobre sustentabilidade, você receber um briefing, né, ou você ter que reposicionar a sua marca para que ela esteja alinhada com isso e você não entenda esses conceitos centrais. Então, acho que o grande feito, né, que, por exemplo, a Sônia falou, que tem lá uma área dentro da Plural específica sobre ESG, e você tem vários outros veículos aí que também você pode se informar, você precisa dominar os conceitos centrais. Pode até não mergulhar na piscina da sustentabilidade, pode ser uma decisão, uma opção sua, mas você tem que saber nadar na piscina da sustentabilidade. Você tem que entender o que é ser uma empresa carbono zero. Você tem que entender o que é uma empresa como a Coca-Cola estar investindo na qualidade das nascentes, porque isso é um insumo principal dela. Várias outras empresas dizendo, eu vou acabar com o uso de plástico, eu não vou usar mais plástico, ou vou acelerar o meu processo de reciclagem no primeiro estágio e depois acabar. Isso envolve design, isso envolve conceituação de produtos. Então, ou vou contratar mais pessoas, a questão do gênero, né? Perfeito, vou contratar mais mulheres, contratar mais negros, né? Isso também passa por pessoas, equidade, questão de gênero. Olha, o etarismo, né? O etarismo também, né? Isso. E assim, então, o que a gente está puxando aqui, né, fazendo aquela analogia que todo mundo faz, é só a ponta do iceberg, para que você entenda o quão amplo é esse tema e o quanto ele vai ser, será cada vez mais transformador para a sua organização, para a sua marca. E aí, dentro do nosso ping-pong, falando aqui com a Natrícia, você já puxou na sua primeira fala, Natrícia, uma coisa que era uma narrativa com responsabilidade, né? Você já como eu posso dizer, já traçou uma linha, né? Assim, a gente quer falar sobre isso, tem que ser uma narrativa com responsabilidade. Só que se a gente voltar, e o Google está cheio de exemplos, tiveram algumas empresas apressadinhas, né, que quiseram falar sobre sustentabilidade e criaram narrativas absolutamente falsas, né? O meu suco vem só da fazenda do meu avô, o meu sorvete é de não sei quem, na realidade são narrativas falsas. Então, eu gosto muito quando você traça uma linha já dizendo, uma narrativa com responsabilidade. Você acha que as empresas estão, de um modo geral, lógico, você acha que essas empresas estão tendo êxito nesse processo ou elas ainda não entenderam como se posicionar e o que narrar
dentro desse novo contexto? Olha, Dário, é relevante o que você está falando, porque que se soma ao que a Sônia falou anteriormente, né? Assim, eu acho que o capitalismo responsável é a pauta do ESG, né? Eu acredito que a pandemia, principalmente essa falta de visão ainda de como vai ser o final dessa pandemia, nos levou a refletir, né? E a pensar, né? Muito sobre comunicação na minha área, storytelling, em grupos que eu participo, de como é que a gente pode se posicionar, porque o ESG, a sustentabilidade, eles têm um impacto muito grande na reputação das empresas. E eu acho que algumas já perceberam isso e estão traçando a sua jornada de herói no ESG e estão fazendo bem, e outras não, né? Eu acho que uma das principais distorções que a gente tem é que há um fenômeno na comunicação que eu vim observado há 10 anos, e aí complementando a minha história, quando eu fundei a Dostô em 2017, foi uma empresa para atuar em storytelling de comunicação, né? E aí, por quê? Porque eu via muitas das grandes de comunicação falando, eu construo narrativa, eu faço storytelling e tal, mas dentro dessas tendências, todo mundo quer trabalhar e existem pessoas extremamente qualificadas. Eu adoro compartilhar com os profissionais, eu aprendo com eles. Eu não sou aquela pessoa que tem a premissa de competitividade, né, a concorrência até o final, mas eu acho que a gente teve um fenômeno aí na comunicação corporativa que é um pouco que precisa agora ser corrigido, que é diferenciar um pouco. O que é brand storytelling, né, que trata da história da comunicação da marca, seus valores, né, de content marketing, que trabalha com a prática de publicar um conteúdo mais educacional e promocional para clientes e potenciais clientes. Então, eu percebo que essa distorção já vem ocorrendo há um tempo e recai nisso que você está dizendo. Então, acho que essas áreas podem trabalhar juntas, mas as histórias em tom promocional, mais ficcional, que marcas que têm muito dinheiro conseguem investir nessa comunicação, elas estão sendo cada vez mais observadas e criticadas, né? Existe hoje uma consciência crítica, e aí a gente pode citar 2 exemplos dentro do que você falou, que para você narrar ESG ou para você mostrar uma gestão de ESG, né, você precisa, há um processo, há uma jornada, né? E quando você não faz bem, você recebe um impacto negativo que está relacionado à intangibilidade da reputação, que eu acho que hoje está bem mais claro, esse tangível, né? Com ferramentas como a tua própria empresa Caliber tem, né? De fazer essa mensuração, que é o caso do Carrefour e da Vale, né? Eu acho que um posicionamento, muitas das vezes, adiantado, sem olhar o seu cenário, o contexto atual, sem olhar a autenticidade, a integridade que você tem que falar sobre aquele assunto, né? Ou como você mostra uma jornada do herói que não é só composta de êxitos, essa jornada não, na verdade o herói ele enfrenta uma série de obstáculos e ele se humaniza com esses obstáculos. Vamos pegar a história do Pinóquio, que é uma fábula infantil, mas você só começa a se conectar com o Pinóquio na humanização dele quando ele se preocupa com o pai, com o Gepeto na barriga da baleia, né? Então, eu acho que a gente precisa olhar esses pontos de atenção de como a gente trabalha o ESG, a narrativa do ESG, porque todos nós somos storytellers, e eu entendo que todos nós estamos tentando contar nossas histórias, inspirar, que o principal objetivo dessas histórias, nessa jornada coletiva, eu vou voltar a falar, pode ser retórico falar em jornada, mas eu acho que é importante a gente ressaltar que a gente sai desse caminho individual e passa por uma coletiva, é que nós, principalmente, o grande objetivo é compartilhar conhecimento, né? É mudar o mundo, é a gente atender um mundo que a gente tem uma década da ação agora, que foi um chamamento da ONU até 2030, no qual nós precisamos contemplar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, segundo alguns estudos, com a pandemia a gente só consegue atingir esses objetivos no mundo em 2092, né? Então, acho que
É importante a gente ter essa preocupação, é importante a gente ter essa comunicação entre as áreas e ter um mapeamento de onde realmente eu posso estar, onde eu posso me posicionar. E se eu quiser ter uma representatividade sobre diversidade, se eu quiser ter uma representatividade sobre meio ambiente, eu preciso construir isso coletivamente, com profissionais os quais atuem, tenham uma reputação reconhecida na área de ciência, na área de meio ambiente, na área de saúde, para que a gente possa, na área de diversidade, para que a gente, de fato, possa ter uma jornada para contar com seus erros e com acertos, porque a vida é feita desse ciclo, né? Uhum. E é tão interessante quando você fala sobre narrativa, né? Porque se a gente volta sociologicamente e fazendo um link com gestão de marcas, com o branding, nós somos seres visuais. Desde a época das cavernas, a gente coloca lá, cuidado, leão, não sei o quê, e as marcas são expressões, não somente expressões visuais, mas se você pensar na Times Square, quando você chega ali, é um monte de expressão visual pululando na sua visão. Mas elas, dentro do caminho da humanização, elas têm todo um processo de construção de valor, propósito, pilares, valores e por aí vai. E não só somos seres visuais, como somos seres, da sociedade humana, né, que gosta de uma narrativa. Desde pequeno, geração para geração, se passam boas histórias, né? E assim, as boas histórias, as histórias críveis, cativam, elas nos pegam, nos prendem, né? E isso é muito legal quando você fala sobre isso. Soninha, eu costumo dizer uma frase que ela é muito simples, mas ela tem o seu grau de profundidade, ou pelo menos eu acho que tem, né? Que é fazer o bem faz bem para as marcas. Né? A Anatrice ainda há pouco falou aí de duas organizações que ela entende que são exemplos de empresas que, de alguma maneira, não fizeram o dever de casa no tempo adequado. E aí, assim, na minha visão, às vezes são medidas compensatórias, você sai fazendo um monte de ação compensatória, mas que não constrói ou não modifica a sua trajetória, apenas tenta compensar aquele erro, mas ali adiante pode ser que você faça outro erro. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Assim, você como multimídia, repórter, mãe, editora, produtora, deve ver alguns casos, né? Passam por você casos que essa frase, essa afirmação do fazer bem faz bem as marcas, né, apareçam com maior destaque. Tem alguma que você possa compartilhar com a gente, que você queira compartilhar? Obrigada, Dario, pela lembrança. Sem dúvida, fazer bem faz bem as marcas. Mas vamos refletir um pouquinho sobre isso, né? Já que a gente está aqui falando sobre branding, enfim, vamos refletir um pouco sobre isso. Tem que ser verdadeiro, como a Natrícia disse. Tem que ser verdadeiro. Não é porque todos estão falando de ESG, de diversidade, que precisamos todos fazer alguma ação nesse sentido. E assim, não tem menor cabimento eu, como jornalista de uma mídia especializada, receber 600, eu vou repetir, são 600 e-mails por dia. Cada empresa tem a sua dinâmica, e todos os dias são novos 600, assim. Não tem cabimento, não tem cabimento. As boas histórias, elas estão em vários lugares, e a gente adora ir conhecer essas boas histórias. A gente citou aí algumas, né? Por exemplo, essa da Coca-Cola, que você falou da água. A gente conheceu também muitos exemplos interessantes na área de energia. A Neoenergia, que é uma holding grande, tem feito várias ações sociais, ambientais. Olha, não falta, mas eu queria citar um caso que é interessante, uma mensagem que nos chegou contando de uma história no sul da Bahia, que é uma área de muita interferência já do homem, né? Uma área que o turismo avançou, enfim, mas é uma área de conflitos, tem as comunidades indígenas e tal, e contaram para a gente que tinha uma área de preservação ambiental lá, e nessa área de preservação tinha um gavião, né?
uma arpia, que é o maior gavião, né, existente na biodiversidade brasileira, é imenso, coisa assim de 2 metros de envergadura, é imenso, uma coisa imensa. E logo que eu vi essa história, eu pensei assim, isso é ESG, isso é sustentabilidade, a gente tem que ir lá contar a sustentabilidade a partir da arpia. E aí volto aqui para Guimarães Rosa e para a Vida e Seca, e para tudo que a Ana Trícia e você lembraram, assim, né, da narrativa, né? E a gente tentou contar a narrativa da sustentabilidade a partir daquele ninho da arpia, preservado naquela região por uma empresa de celulose, acho que não tem problema a gente falar, a Viracel, é uma empresa com participação sueca, enfim, mas não que eu esteja falando nada, não, é assim, as histórias existem, gente, não precisa as empresas se reinventarem, as histórias existem, então assim, outra história que a gente contou recente também, né, de corona, né, história de várias empresas que estavam sendo capitaneadas pela Luísa Trajano, do Magalu, e essas empresas estavam apoiando empreendedores, que são os que mais sofreram na pandemia, né? E ela capitaneando ali, liderando esse grupo. Então, assim, não vão faltar iniciativas e histórias. Agora, mais uma vez, tem que ser verdadeiro, tem que acontecer, porque esses 2 casos que você citou são diversos casos, fabricantes de bebê. Olha, não falta exemplo, não falta exemplo. Agora, quer ver outra coisa legal, que eu achei muito bacana também? O pessoal, com a crise do cilindro, eles pegaram os cilindros que iriam para gás de cerveja, de refrigerante, e doaram, então, para a falta de oxigênio. Então, assim, ideia boa, estou certa que tem publicitário aí nos ouvindo, jornalista, comunicadores, vão ter sempre boas ideias. Agora, por favor, sejam verdadeiros nessas narrativas. Eu acho que é importante falar sobre isso. Primeiro que o número espanta, né? 600 e-mails por dia de fontes diversas dizendo, né? Olha o quão maravilhoso a gente está sendo, né? Por um tempo eu dei aula na graduação de uma universidade do Rio de Janeiro, a Sônia chegou a fazer várias palestras lá, hoje eu só trabalho com MBA, mas primeiro assim, né? Imagina, eu sempre falo isso, né? Branding, marketing, é bom a gente pegar uma categoria, né? Então, imagina uma categoria fictícia, sei lá, água mineral. Então, eu tenho 3 marcas, A, B e C. Aí a A fez todo um trabalho de casa e começa a construir comunicação, construir sua narrativa em cima dos seus pontos. B e C não fizeram nada do dever de casa, nada. Mas o presidente da empresa diz, se A está fazendo, a gente tem que começar a comunicar que B e C estão fazendo. Gente, se não tem o que comunicar, volta nos 600 e-mails da Sônia. Você tem que voltar para dentro de casa, ser o instrumento, a parabólica de dizer para a organização. Perguntinha simples, mas a gente tem o que contar de fato? Isso que nós estamos fazendo é genuíno? Isso tem impacto positivo para o mundo? E aí sim, depois disso, entendendo essas 3 perguntas, você começa a tatear o que separando o que é, vamos usar essa expressão, comunicável do que não é comunicável. Porque simplesmente a ânsia do seu presidente, do seu diretor, a gente tem que falar também porque A está falando, não lhe leva a lugar nenhum. Porque se você não tiver o que contar, não vai adiantar fazer greenwashing, social washing, ESG washing, porque não vai ficar de pé. Não fica de pé. É apenas mais um e-mail na caixa de e-mails de várias instituições. Agora, o que é bom... E um detalhe, hein, Dari? Eu leio todos. Imagina. Eu sou tinhosa. Não, claro, imagina. Eu não tenho dúvida. E eu tenho esse dever de ofício para ler e ver que não faz sentido. E quando eu vejo algo que faz sentido, eu sou a primeira a procurar mais informações e divulgar. Não, eu não tenho dúvida que você leu, conhecendo você, eu não tenho dúvida que você leu os 600, não tenho dúvida. Mas, de novo, é estafante e pouco produtivo. Produtivo desse sentido. Com certeza. E aí, Ana Trícia, a gente está caminhando aqui do nosso meio para o final, né?
Conta para a gente, né? Eu sei que existem, você, Sônia, né? Começam a fazer iniciativas de levar o conhecimento para as organizações, para fazer elas repensarem todas as suas práticas e repensarem também o seu eixo de narrativa. Mas, assim, só antecipa para a gente, me fala 2 erros que você vê que são muito frequentes nessa ânsia de ser ESG, ou de parecer, de parecer ESG. Olha, eu penso o seguinte, Dário, eu sempre prefiro pensar assim, ao invés do erro, a gente pensar assim, que existem alguns problemas no processo, né? É, todos nós somos storytellers, e isso que a Sônia falou é muito importante, receber 600 releases por dia falando de sustentabilidade, ou falando de ESG e tal. As histórias, ela tem início, meio e fim. Então, uma coisa que me preocupa sempre na gestão do conteúdo é, por exemplo, quando você faz um relato reputacional de sustentabilidade num relatório, seja ele impresso ou formato multimídia que ele vai ganhar, como é que você dá continuidade a essa história no ano seguinte, né? Então, eu acho que, assim, todos nós somos storytellers e acho que as empresas, elas têm fontes riquíssimas de personagens, como essa Árpia, que a Sônia contou, para contar uma bonita história de ESG, né? Então, acho que, assim, o primeiro ponto que eu digo é, assim, a gente precisa fazer uma análise mais crítica da onde entra o branded content, onde entra o conteúdo de marketing, né, o content marketing, e aí a gente fazer um mapeamento, como a gente fez em outros momentos da comunicação, que a gente tem um mapeamento de riscos, né, para a gente realmente identificar essas histórias boas e autênticas, né, histórias que precisam também estar dentro de um aspecto que eu considero um grande erro de algumas empresas, é que, às vezes, nessa ânsia da postagem, nessa ânsia de publicar o filme bacana, publicitário que se montou, não está olhando o contexto, o cenário. Então, parece que, mesmo que ela tenha investido muito naquela campanha, ela não olhou um cenário, um contexto crítico, e aí, na verdade, ela vai ter um impacto na reputação negativo, né? Assim, por outro lado, eu acho que o segundo incidente é que está ligado a esse aspecto que eu digo, né? E aí eu tenho muito reconhecimento a todos os profissionais de marketing, de comunicação, acho que, na verdade, nós precisamos trabalhar juntos, é que, assim, vamos parar com essa história de que a gente só conta coisa boa, né? Existem formas e formas de você contar uma história. E os heróis encontram seus percalços, né? Tem obstáculo, tem dúvida, né? Mas eles se transformam ao reconhecê-lo a partir do momento que ele está aberto para o aprendizado. Então, o que eu vejo é que, assim, essa gestão de ESG integrada, ela pode, de fato, trazer fontes ricas de inspiração para narrativas que realmente conectem e motivem as pessoas e que sejam transformadoras e, principalmente, autênticas, porque não adianta a gente mais perdurar na ideia de que uma boa campanha, nem na publicidade hoje, né? O ficcional, a estética bonita da imagem, o texto primoroso, isenta as marcas de terem seu impacto na reputação e serem criticadas. Então, se a gente pega o caso do Nubank, que é um case clássico, que foi uma novidade, uma proposta disruptiva, né, nessa área, e quando, na verdade, você tem lá um escorregão da CEO que vai no Roda Viva e faz um comentário infeliz, e que, muito mais do que o comentário dela, as pessoas vão buscar imagens dos últimos trainees que entraram no Nubank que mostram que não há diversidade, né? Então, acho que a gente precisa sair desse lugar comum e também trazer esse momento, que é um momento consciente. O mundo está mudando, a sociedade está mais crítica, isso nos faz ter mais essa responsabilidade em comunicação e, para mim, o erro de fato é quem não está enxergando isso e continua fazendo mais do menos, né? Continua querendo entrar nessa conversação, querendo participar dessa história, sem ter autenticidade para participar dessa história, e o que demonstra que não está buscando também esses relacionamentos, esses conhecimentos, como a gente tem
uma Sônia, você que está na academia, Sônia que está numa revista há 14 anos, que tem um grande conhecimento, uma grande trajetória, que pode propor, né, que pode até falar sobre questões ali, olha, isso aqui não está legal, essa história tem que ter início, meio e fim. E aí eu acho que é um grande erro da comunicação corporativa, ou do marketing, ou da área que está responsável por essa comunicação externa, porque os stakeholders eles estão muito atentos a isso agora. Eles estão críticos, os principais fundos de investimento agora estão trazendo isso para dentro da avaliação. A gente tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa apontando e fazendo cursos para que esses executivos entendam o que é ESG, né? Porque muitos ainda não estão preparados para isso. Então, há uma mudança no mundo que a gente não pode permanecer na retórica de achar que uma boa campanha ou entrar numa conversação... resolve a vida. Uma boa campanha resolve a vida. Bom, Sônia e Ana Trícia, a gente está caminhando para o final, né? Estava olhando o tempo aqui, estamos com 50 minutos de conversa, e quando a conversa boa, ela flui. Né? Vou inverter, tá? Ana, você entende que ESG, pela sua característica transformacional, ela é um tópico que tem que vir de cima para baixo. Ainda que eu tenha uma base, um middle do gerente querendo fazer diferença, o topo da pirâmide tem que comprar e cascatear, como a Sônia disse. Colocar, por exemplo, que a remuneração parte dessa avaliação e por aí vai. Você entende, dentro da sua experiência, Ana, que a alta administração, falando de forma geral, né, já está sensibilizada para o tema? Olha, eu acho que parte dessa alta administração, né, ela já está começando a estar mais antenada para o tema, né? Nós somos seres humanos, essa é a realidade, né? Muito mais do que os cargos que nós ocupamos, a gente tem uma visão de mundo, a gente tem uma perspectiva de futuro. E eu acho que o ESG ele precisa vir junto com o propósito, mas não é usar a terminologia do propósito com essas ressignificações que a gente está tendo, sabe? De fato, a gente tem um propósito, e isso tem que começar de cima para baixo, porque algumas empresas já trabalham isso numa horizontalidade que eu acho que é muito enriquecedora, quando você soma todas as áreas para discutirem, né, o que é uma gestão integrada de ESG. Um estudo, há pouco tempo, há mais ou menos 2 anos, eu li um estudo de Hong Kong, no qual as áreas, a comunicação da sustentabilidade, ela era muito distinta entre áreas. Você tinha a área ambiental, que contava uma coisa, a área de responsabilidade social corporativa, que contava outra, e a governança, naquele tempo, só assinava um relatório de sustentabilidade, né? Na verdade, ela aprovava todos aqueles projetos. Então, é a hora da gente sentar e conversar, todas as áreas conversarem. As empresas que caminham já para essa discussão horizontal, ótimo. Se vem com uma determinação, que numa determinação com um diálogo da liderança, eu achei a melhor palavra, né? Com esse propósito, obviamente nós temos os nossos problemas, a gente sabe que uma indústria de combustível fóssil ainda vai demorar muito para promover essa transição energética, né? Tem temas que não ocorrem de um dia para o outro, mas se ela demonstra aquilo que ela está fazendo, como ela está fazendo, o engajamento das pessoas para desenvolverem pesquisa, inovação, conhecimento para criar esse amanhã, eu acho que é fundamental que a gente trate e traga essa discussão para dentro das companhias de uma maneira clara, né? Isso é um processo normal de conhecimento. Ok. E você, Sônia, o que você acha? Você acha que a alta administração... vamos excluir a Stop, né? A Stop tem. Mas você acha que as empresas... Por exemplo, vamos fazer só para nós... Você acha que as empresas nacionais, né? Capital verde e amarelo, né? Você acha que elas já estão sensibilizadas para o tema? Como vocês têm comentado, é uma jornada, né? Nesse processo, eu penso sempre a sustentabilidade como uma jornada. Muito já se avançou, mas muito ainda há por ser feito.
As empresas no Brasil, é uma característica brasileira, engraçado isso, não é só, a gente não importou esse modelo lá de fora, não, é uma característica no Brasil. As empresas têm uma presença, um poder, né, muito forte. Eu convivi com alguns municípios pequenos, né, e às vezes o prefeito não tem tanto poder quanto o empresário naquela cidade, né? E dito isso, outro dia eu vi uma entrevista interessantíssima do Washington Oliveto. Eu acho o Oliveto um dos... Aliás, publicitários no Brasil a gente tem que se orgulhar, que são todos brilhantes, né? Mas eu vou citar aqui só o Oliveto hoje, que ele disse que as empresas demoraram muito a conseguir ouvir, né? As empresas falaram durante muito tempo, né? Mas é aprender a ouvir, né? Uma lição, isso é um aprendizado. Então, líderes brasileiros de empresas de diversos perfis e tamanhos e setores, enfim, essas empresas são várias, né? Esses líderes de setor, eles conseguiram ali aparecer, enfim. Mas, assim, é uma trajetória, gente, tem que estar sempre voltando e se especializando e, assim, e ouvindo, né? A sociedade está clamando por isso, os consumidores estão pressionando. Quem não entender isso, por favor, está fora do mercado. E dá para aprender, dá para melhorar, né? Eu sempre sou muito positiva, acho que dá para melhorar, dá para aprender, dá para avançar escutando, o líder conversando com seu time, enfim, ideias surgindo, avançando, descartando umas, pegando outras, mas assim, respondendo a tua pergunta assim, bem sinceramente, acho que não. Ainda tem um avanço, ainda tem um caminho longo aí a ser trilhado. E é bacana quando você fala que ainda não, né? Porque, às vezes, em conversas, o que a gente vê é uma... Eu ia falar uma palavra, mas parei antes. Não é arrogância, mas é aquele sentimento de que já entendi tudo. De tudo já sei, né? De tudo já sei. Já vi, de tudo já vi. Não é a realidade, gente. Esqueçam isso. Se vocês compreenderam o caráter transformador, de novo, né, do ESG, o caráter de perenidade, ele não é um modismo, ele veio para ficar. Vale a pena investir o seu tempo, respirar, como a Sônia e a Natrice falaram, ouvirem, pensarem, refletirem e entenderem o que pode ser transformado dentro da sua organização. Não vamos partir daquele lugar de é só mais um degrauzinho da sustentabilidade, ou se a gente fizer isso para a comunidade, está bacana. Não é isso. Não é disso que nós estamos falando. Está falando, e por isso o Bora de hoje abordou o tema, é como modificar a organização, como eu conseguir construir um vínculo de admiração, de reputação com os meus públicos a partir da percepção que esses públicos vão ter de que eu sou uma nova empresa, de que eu fiz uma mudança dentro da minha organização. Eu modifiquei produtos, serviços, embalagens, concepções, paradigmas internos e me reinventei enquanto organização. Ana, Sônia, muito obrigado pela participação. A gente fica, de novo, a gente quebrou o primeiro recorde, que foi o de ter duas entrevistadas no mesmo momento, então isso já é um marco. A gente conseguir trazer a temática do ESG, eu acho que é um outro marco, e principalmente, né, dentro desse contexto tão desafiador que a gente vive hoje, né, no mundo, né? Um dia desse eu vi uma brincadeira assim, quantos episódios tem essa série? A gente não sabe quantos episódios tem essa série, mas acima de tudo nem a gente como sabe vai terminar, né? Mas acima de tudo a gente sabe que a gente precisa fazer por merecer, né? A gente precisa, como sociedade, fazer por merecer, e isso passa muito. Dizem o número mais atualizado aqui, 51%, 52% de todo o PIB mundial vem das empresas e não dos governos. Então, por isso que a gente focalizou, acima de tudo, em como podemos fazer organizações mais contemporâneas, mais resilientes, mais responsáveis. Gente, muito obrigado, um grande abraço. Foi um prazer ter vocês aqui. Sônia, Ana Trícia, como falar... Dario, obrigada.
Obrigada pelo conhecimento, o aprendizado sempre. Ok. Obrigada, Beijo, gratidão, gente, gratidão.